Então, como uma colega, né, comentou, e eu também tenho essa interesse de saber a sua visão sobre isso, sobre o instinto materno, né, se ele existe, se é uma construção da sociedade, como a colega colocou. Eu tinha uma visão, hoje eu tenho outra, então eu queria ver a sua visão nessa área. Certo, então vamos lá. Instinto primeiro. O que significa instinto? Significa comportamentos inatos, comportamentos que a gente já nasce com, dado genético hereditário da nossa espécie. Então, por exemplo, um cachorrinho, quando ele demarca o território, erguendo a perninha para fazer xixi, ele não aprendeu, a mãe dele não ensinou ele, não foi aprendido. É instintivo. Um Joãozinho de barro, quando ele faz lá a casinha dele de barro, aquilo também é instintivo. Ele não faz uma faculdade de arquitetura ou qualquer coisa, né? Ele vê alguém para ele aprender, tá bom? Então, tudo que é aprendido, a gente não pode chamar de instintivo. Então, quando a gente fala em instinto materno, geralmente a gente está falando de amor materno. Né? Quando existe o instinto materno, o que quer dizer? Que a mulher ela é tomada de uma vontade de cuidar da criança, né? De amar aquele bebê. E aí, quando a gente já percebe que nem toda mulher, né? A gente acabou de ver um caso de uma que rejeita o bebê, não quer, né? Quando a gente vê casos, então, de mulheres que rejeitam o bebê, quando a gente vê casos de pessoas que colocam seu filho para adoção, quando a gente vê casos de pessoas que matam seus próprios bebês, né? Quando a gente vê esses tipos de casos, então, já mostra pra gente que não existe instinto materno. Porque se existisse instinto materno, seriam para todas, em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as idades. Não existiria, adulta tem instinto materno e adolescente não, né? Entende? Então, quando a gente fala em instinto, a gente está falando de algo que é para todo mundo, sem exceção, tá? Algumas pessoas até dizem assim, mas os tempos são outros, então não está dando para correr o instinto. Não, o instinto, ele necessariamente vai acontecer. Não tem como ele não acontecer, tá? Então, o que acontece? O que a natureza fez? Ela deu algumas coisinhas, né? Como, por exemplo, um hormônio chamado ocitocina. Ocitocina é o hormônio do amor. E ele está presente em 3 momentos, né? Quando a gente está sentindo prazer, então na hora da relação sexual, quando a gente está apaixonado, quando começa, né, aquela coisa de adolescente, ou sei lá, em qualquer idade, quando você se apaixona, é muita ocitocina pelo corpo. Está presente na hora do parto, justamente para haver essa vinculação mãe-bebê. Tá? Então, a ocitocina, ela ajuda que a mulher, ao parir aquela criança, olhe para aquele rostinho fofinho, rosadinho, né, gostosinho. Com a ajuda desse hormônio, ela queira maternar aquela criança, cuidar daquela criança. Mas isso não é instinto, percebe? Porque muitas mulheres, elas vão parir, ou seja, elas vão estar com ocitocina no organismo e vão dizer assim, não quero nem ver a criança, pode colocar ela para adoção. Entende? E até tem um reboliço no hospital, todo mundo fica, ai, que horror, aquela mulher nem quis ver a criança, nem quis amamentar o bebê. Aí fica aquele reboliço todo. Mas é que ela tá com aquele hormônio todo. Se ela olhar para aquela criança, ela já está sofrendo. Porque muitas vezes uma mulher que vai colocar o filho para adoção não é porque é rejeição. É muitas vezes porque ela não pode mesmo. Tá? Eu já peguei alguns casos de pessoas que estavam totalmente ambivalentes com a gestação, porque queria ficar com a criança, mas não tinha condição nenhuma de ficar com a criança. Né? Morava na rua, sabe? Não tinha condição. Como que vai criar um bebê na rua? Sabe? A própria natureza dá características fofinhas, rosadinhas, bonitinhas para o bebê, para que a gente possa olhar para aquele ser que faz cocô o dia inteiro, que come o dia inteiro, que berra o dia inteiro, que não te deixa dormir, que te deixa estressada
e você olhar e falar assim, meu Deus do céu, vou continuar cuidando dessa criança. Não vou jogar no lixo, né? Não vou dar para a vizinha cuidar, né? Eu vou cuidar. Então, assim, a gente tem uma cultura, e a cultura, né, ela é uma das grandes responsáveis para que a gente possa desenvolver o amor materno, tá? O afeto pelas crianças sempre existiu em todas as épocas, tá? Por conta disso, do hormônio, por conta da própria criança ter algumas características, comportamentos de apego, né? Que as crianças elas precisam desenvolver o comportamento de apego para que o adulto possa querer cuidar dela, né? Senão a nossa espécie já tinha entrado em extinção há muito tempo. Não existiria mais a espécie humana, porque cuidar de um bebê dá muito trabalho e sempre deu. Não são os bebês de hoje que dão trabalho, os bebês de sempre deram muito trabalho. Tanto é que durante muito tempo, durante muitos séculos, quem tinha dinheiro, poder aquisitivo, não cuidava do bebê, paria o bebê e dava para a escrava chamada ama de leite cuidar. Então era a ama de leite que cuidava. E não é uma babá, tipo assim, eu sou a mãe e tenho uma escrava, ama de leite dentro da minha casa. Não, essa criança não ficava com esses pais lá na aristocracia, ficava com a ama de leite, lembrando que faltava saneamento básico. Então eram bebês que tinham que viver em meia baratas e ratos. Não era escolhido uma ama de leite para ficar com um bebê, era uma ama de leite para cuidar de muitos bebês, tá certo? Então essas crianças elas morriam muito por desnutrição, infecção, por tudo. Era muito fácil morrer, não tinha vacina, tá? Então as crianças elas morriam muito. E tava tudo bem, aí avisava lá, olha, o bebê morreu de leptospirose, sei lá do que, ninguém nem fazia o diagnóstico do que morreu, né? A criança morreu. Nisso, os pais não ligavam, principalmente porque já estavam grávidos de novo, não tinha camisinha, pílula contraceptiva, entendeu? Já estavam grávidos de novo, de uma outra pessoa que também não ia ficar com eles, ia ficar lá com a ama, até que um vingasse, aí esse que vinga, dali, quando ele começa a andar e falar, é devolvido para os pais, aí vai morar com os pais. Entende? Isso quando a gente tem família, no sentido de pai e mãe, né? Porque se a gente for voltar na história mesmo, tinha uma época na humanidade, né? E que não existia sentimento de meu, eu, propriedade privada. Tem um texto muito bom que você vai encontrar na internet, chamado da família à propriedade privada, do Frederick Engels, tá? Então, se você pesquisar, você vai encontrar uma dissertação que ele mostra como que as famílias eram. As famílias não eram monogâmicas, eram todas as mulheres pertencendo a todos os homens pertencendo a todas as mulheres, e todas as crianças pertencentes a todos os homens e mulheres daquele clã, tá? Então não tinha meu filho, meu marido, minha mulher, minha casa, minha comida, meu almoço, não existia nada disso. Era algo coletivo, sabe? Então, quando a gente vai estudar de fato a cultura da civilização, inclusive, a gente vai encontrando esses achados. Um outro livro que eu vou deixar aqui de indicação sobre essa pergunta é do Philippe Arrier, A História Social da Criança e da Família. Tá? Ele é fantástico, ele mostra direitinho que antes do século XVII não existia criança, existiam os mini-adultos, né? E ninguém estava afim de ter criança, não, ninguém gostava de criança, não, e a criança era tratada como mini-adulto mesmo. Tinha que ir para a guerra? Vamos para a guerra. Tem que morrer? Vai morrer, entendeu? Tava tudo normal. E a gente foi criando essa ideia de criança depois do século XVII, e que ela foi chegando até no que a gente tem hoje. Gente, eu não sou tão velha assim, eu só tenho 40 anos. Quando eu era criança, os meus pais, eles nunca trataram eu e os meus irmãos como os pais de hoje tratam seus bebês, as suas crianças hoje, né?